Oi, gente, tudo bem? Vamos falar sobre o segundo livro das Crônicas de Amor e Ódio da Mary E. Pearson, que é The Heart of Betrayal. Então já começa com a Lia e o Rafé em venda, com ele fingindo ser o emissário do príncipe de Dalbrek pra enganar o comissário e tal, ele fingir que o príncipe quer um acordo, que o rei tá morrendo, enfim, até os homens dele chegarem pra resgatar ele e a Lia. E assim, explorando o Sanctum, que é meio que o castelo do comissário, ali ela encontra umas catacumbas cheias de livros que tem uns guardiões do conhecimento que estão trabalhando nesses livros por algum motivo que ela não sabe ainda. E eles queimam os livros logo após terminarem. Então, uma coisa que é bem estranha. E ao mesmo tempo, a Pauline, que é a amiga dela que fugiu com ela para Terravin lá no primeiro livro, ela vai voltar para Cívica, para a cidade, para a capital, né, de Morrigan, para tentar conseguir a ajuda do rei, de qualquer um, para salvar a Lia de Venda, porque o Rafé, a viagem até Venda ela leva um mês, então o Rafé ele falou que ele ia resgatar, mas elas não sabiam que o Rafé era o príncipe, então, assim, uma situação completamente doida. Em Venda, a Lia, ela começa a ganhar o respeito das pessoas, principalmente dos clãs mais antigos, que se lembram dos modos dos antigos, do início de Venda, que repassaram as histórias, as canções de Venda no decorrer dos séculos, e assim, que acreditam nessas canções, nessas coisas que ela cantava. Então, quando eles vêm, a Lia, sabendo que da canção da Venda, ela se apresenta como Gesélia, que também era o único nome do qual ela gostava, do qual ela se identificava e tinha um motivo para isso. Ela começa a ver a Venda, assim, entre os castelos, assim, como se fosse o espírito dela. Ela começa a cantar para as pessoas, assim como a Venda fazia. Então, ela percebe que eles não são os bárbaros que ela imaginava. No caso, não todos, porque tem sim como o próprio comissário por si só é um psicopata. Mas assim, tem muitas pessoas boas lá também, como em todos os reinos. Inclusive o Caden, ele foi vendido pelo próprio pai, que é um Lord Morguês, ele não é vendano, e para mendigos que espancavam, que quase mataram ele de fome, e foi salvo pelo comissário. Então é por isso que ele tem tanto respeito. Então aqui, principalmente nesse livro, a gente vai tendo um contexto, uma realidade completamente diferente do que é bom, do que não é, do mundo onde a Lia e o Rafé vivem, entende? Aí, vendo todo esse respeito e essa aceitação dos clãs, o comissário ele decide se casar com a Lia, forçar ela a se casar, se aproveitando dessa crença deles, para fazer com que eles acreditem nos planos. Então ele tenta meio que obrigar a Lia a fingir que teve visões de vitória e tal, só que ele não quer entregar o poder, e ele vê o quanto as pessoas estão se apegando a ela, o quanto as pessoas estão acreditando nela. Quando ela começou a cantar e falar as memórias sagradas do telhado, poucas pessoas viam. Depois ela começou a juntar multidões, assim, então ele percebe isso e ele usa isso como uma estratégia política. E ele até mostra para ela uma cidade onde eles treinam os soldados, onde eles fazem as armas, e assim, tem até animais modificados. Então, isso explica o que são aqueles guardiões do conhecimento lá do começo. Eles estão traduzindo livros dos antigos, trazendo esse conhecimento para o comissário poder usar na guerra, tipo, formar um poderio que vai destruir todos os reinos. E, inclusive, eles são eruditos morgueses que foram enviados pelo próprio chanceler do pai da Lia. Então, assim, a traição ela já vem de muito tempo e eles, assim, é um exército que conseguiria com tranquilidade destruir Dalbrek, Morgan, os reinos menores, assim. Então, não é uma coisa de agora, assim, sabe? Vem sendo planejado há muito tempo. Ao mesmo tempo,
As notícias da morte do Walter, do irmão da Lia, né, que aconteceu lá no primeiro livro, finalmente chegam a Morgan, e do casamento dela com o Comisar também. Então o chanceler e o erudito anunciam a Lia como uma traidora do reino, que vai ser executada se ela botar os pés em Morgan. E o que acaba acabando com o plano da Pauline de conseguir ajuda, de conseguir com que os pais ou os irmãos da Lia ajudassem a resgatar ela. Só que no dia do casamento da Lia com o Comisar, ela e o Rafé vão fugir. E uma jangada que os homens dele infiltrados, os 4 homens dele infiltrados, conseguiram construir com barris, assim, coisa de maluco. Eu não sei como é que esse plano colou, mas é isso aí, eles vão fugir. Só que o Comisar tenta prender ela. E uma criança que acreditava muito nela, uma criança a quem ela se apegou durante todo o decorrer da história, que é a Aster, solta ela para ela falar as memórias sagradas que ela falava todo dia do telhado, como ela estava fazendo todo dia. E daí, vendo isso, o Comisar fica muito assim, ele percebe o poder que a Lia adquiriu, um poder que ele mesmo deu para ela, vamos dizer assim, porque ele estava desfilando com ela para falar com as pessoas, com os clãs, porque ele queria instigar o fervor neles. Então, assim, ele mata a Aster, uma criança de 9 anos. Mas aí, com a morte da Aster, a Lia fica completamente descontrolada e ela mata o Comissário, que é, assim, a cena mais satisfatória desse livro inteiro, assim, é delicioso de ver quando finalmente esse desgraçado vai com Deus, sabe? Mas quem mata o Comisar se torna o próximo Comisar. Inclusive, um dos soldados do Comisar que acreditava na Lia, que acreditava nos modos antigos, apresenta ela para a multidão como a rainha e a nova Comisar de Venda. Só que ela e o Rafé conseguem fugir, porque, consequentemente, o novo Comisar, todo mundo vai tentar matar, ainda mais sendo uma mulher aparentemente destreinada, que eles não conhecem. Eles não vão admitir, eles vão tentar matar ela pra assumir o posto e comandar a Venda inteira, porque lá é assim que funciona. Eles conseguem fugir nessa jangada que os soldados do Rafé construíram, só que a Lia é atingida por várias flechas e acaba caindo da jangada e o Rafé pula para salvar ela. Então, eles conseguem sair do lado de Morgan, de Dalbrec, do rio, né? Eles conseguem sair do rio e não em Venda, só que os dois sozinhos e ela tá muito ferida. E o livro acaba com ele carregando ela, sabe-se lá Deus por quanto tempo, né? Assim, esse livro ele é muito mais rápido, a gente tem um contexto de Venda da realidade. A Lia, ela volta a traduzir os livros dela, que no primeiro ela traduziu a Canção de Venda, e o outro livro que ela roubou do erudito e do chanceler do pai dela foi um livro sobre a tribo os últimos testamentos de Galdrel, que é a tribo dos nômades. E ela, traduzindo esses livros, ela descobre que a Galdrel, na verdade, ela foi como se a avó ou a ama, tanto da Venda como da Morgan. Então, assim, toda a história, segundo esse livro, toda a história que os morgueses contam, os vendanos contam, nenhuma das duas é verdade. Então, assim, a Morgan, ela não levou os escolhidos, ela foi sequestrada, ela foi levada como se ela fosse um saco de arroz, porque ela tinha o dom. Então, assim, você acompanhar esse contexto da história, ele é muito legal, é muito interessante de ver isso. Tô bem ansiosa pelo próximo livro para ver o desfecho disso, né? Que vai ser o último da trilogia. Espero que vocês gostem também e até mais.